Chegamos ao dia 79 de oração e leitura anual de toda a Bíblia. Una sua fé comigo, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai amado, Criador do céu e da terra, entramos em Tua presença em oração, Te agradecemos pela salvação, Te pedimos pelos enfermos, desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar visitando. Unimos a nossa fé e nós cremos, em nome de Jesus. Vamos iniciar nossa leitura pelo livro de Eclesiastes, no capítulo 6. Se você tem sua Bíblia aí, Eclesiastes 6, acompanhe conosco. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que isso coma antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a tua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Versículo 10. A tudo quanto há de vir, já lhe se deu o nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Agora Mateus capítulo 18, versículos de 18 a 35. Louvado seja Deus pela sua palavra, que é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus em linguagem humana, é a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. A Bíblia é infalível, inerrante e plenamente inspirada por Deus. Mateus 18, de 18 a 35, diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei.
Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. E finalizando nossa leitura, Números capítulo 7 e capítulo 8. Números capítulo 7 e 8. Bendito seja o nome do Senhor por investirmos tempo na leitura da sua bendita e santa palavra. É Deus falando conosco através da palavra de Deus. Número 7 diz assim: no dia em que Moisés acabou de se levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou a todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, trouxeram sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e o apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário, que deviam levar os ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentaram sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, arrastada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a festa de Nassim, filho de Aminadab. No segundo dia fez a festa a Natanael, filho de Zuar, príncipe de Isacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelos pecados. E para sacrifício pacífico, 2 bodes, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. Para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos,
segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho de carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelos pecados. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros e 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Selomiel, filho de Zurizadai. No sexto dia chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecados, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Eliasab, filho de Deuel. No sétimo dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedaor. No dia nono chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. Para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amisadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado, versículo 71. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi a oferta de Iezer, filho de Amisadai. No dia 10º chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Aleluia. No 10º dia chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi
um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a congregação do altar. No dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata de utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um 10 ciclos. Segundo o ciclo do santuário, todo o ouro de recipientes foi 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 70, os bodes 70, os cordeiros de 1 ano 60, e a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, e entre os querubins assim lhe falava. Agora o capítulo 8, louvado seja Deus. Números 8. Disse o Senhor a Moisés: falarão e diz-lhe, quando colocares a lâmpada, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro, batido desde o seu pedestal até suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para purificar, asperge sobre ele a água de expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho como a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Versículo 11. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Versículo 12. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor, e fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão, perante os filhos dos filhos, e apresentarás ofertas movidas ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles dentre os filhos de Israel me farão dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada dos filhos de Israel, para mim os tomei. Versículo 17. Porque é meu todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto dos homens como dos animais, do dia em que na terra do Egito feri todo primogênito e os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e aos seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim eles fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Versículo 22. Depois disso chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim eles fizeram.
Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca os levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem seu serviço na tenda da congregação. Versículo 25. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás como os levitas quando aos seus deveres. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.